E aí, tia, tudo bem? Sabia que o Japão pode ser um fator crucial e importante para a quebra da economia mundial? Os próximos meses eles devem ser muito importantes para o BOJ, o famoso Bank of Japan, que é o Banco Central lá no Japão, porque nos próximos 6 meses, provavelmente, lá no Oriente, a taxa de juros vai deixar de ser negativa. Não é brincadeira que eu estou falando. Ela é realmente negativa lá no Japão desde 2016. E eu vou explicar o porquê. Enquanto naquele momento, lá em 2016, nós vivíamos em outro planeta praticamente, pré-pandemia, é claro, o Brexit tinha acabado de acontecer. Para quem não recorda, o Brexit tinha saído do Reino Unido da União Europeia. Além disso, a eleição do Trump, então após anos de democratas no governo americano, veio um republicano. E agora também já temos outro mundo porque o Biden está aqui. Além disso, em 2016, nós tínhamos uma economia que estava crescendo bastante e uma inflação que estava começando a ficar um pouco mais preocupante. O cenário que se via naquela época era de que uma alta de juros deveria ser necessária para controlar a inflação naquele momento. Porém, no Japão, a vida estava um pouco diferente do que estava lá no Ocidente. Basicamente, no Japão, a inflação estava negativa. Cara, o que significa a inflação estar negativa? Basicamente, significa que os preços dos produtos, dos carros, dos alimentos, da proteína animal, não estão aumentando. Ela, teoricamente, está caindo. Isso significa o quê? O japonês ia lá e pensava, pô, vou comprar um carro agora ou vou esperar amanhã, esperar mês que vem? Vai estar mais barato. Isso é extremamente preocupante para a economia e não é saudável. A principal consequência desse comportamento que, vamos ser sinceros, parece fazer bastante sentido para o japonês, mas que realmente não faz sentido para a economia, é que o Japão não vai crescer como país, os preços dos produtos vão continuar caindo, e não gastando, o ciclo ele vai se retroalimentar, levando o Japão às ruínas, basicamente. Foi então que o Banco Central japonês, o BOJ, iniciou uma política ultra expansionista que visava reaquecer a economia japonesa. O YCC, ou do português mesmo, o controle da curva de rendimento. Onde a ideia principal por trás disso era acabar aumentando a curva de rendimento, que seria uma redução na taxa de juros, para conseguir evitar artificialmente recessões e, claro, estimular a economia do país. Mas e aí, por que a taxa de juros, de fato, ela é negativa no Japão e qual que é o racional por trás disso para fazer a economia, de fato, proliferar? Não tem segredo nenhum em manter uma taxa de juros abaixo de zero. O resultado é bastante simples na conta. Um banco japonês, ele mantém dinheiro junto ao Bank of Japan, que é o banco central lá do país, e ele acaba sendo remunerado para manter parte do seu dinheiro lá no Banco Central. Só que assim o banco não vai acabar ganhando dinheiro através de empréstimos, através de outras fontes que acabam remunerando os acionistas do banco e o próprio banco em si. Então o que acontece é que, mesmo com uma taxa abaixo de zero, os incentivos do Banco Central japonês para que haja um empréstimo para empresas, para pessoas, para fazer os projetos, para fazer construção civil, para de fato investir em economia, acabam tendo uma taxa bastante acessível. E tudo isso para manter um controle da curva de rendimentos, que basicamente é essa curva aqui. Esse gráfico mostra a diferença entre emprestar dinheiro a longo prazo e a curto prazo. Na teoria, a curva correta é onde se tem empréstimos de longo prazo com juros maiores do que os de curto prazo. O que difere aqui do Brasil, em que se a gente vai investir no tesouro direto, que é financiar o governo, emprestar dinheiro para a União, em 2031, por exemplo, a gente vai ter uma taxa de juros abaixo de um empréstimo para o governo, um tesouro para o governo, de 2045. Agora volta para a curva. Porque, afinal, se a gente empresta dinheiro por mais tempo, na teoria, a gente tem mais risco. Então a gente deve exigir, e naturalmente deve acontecer, uma remuneração maior para que vale a pena, de fato, correr esse risco. Mas voltando, essa não era a realidade do Japão em 2016. Por lá, volta o gráfico, a curva tinha se invertido. E uma curva invertida, onde os juros de curto prazo estão mais altos que os de longo prazo, é um importantíssimo indicador de recessão em uma economia. Por isso, decidiram tentar influenciar nessa curva. Dito isso, com essa manipulação da curva de juros através de uma Selic japonesa abaixo de zero, os japoneses estão, ano após ano, tentando evitar essa recessão por causa da curva invertida e seguir reaquecendo a economia do país. Por isso, desde 2016, ele segue a fundo comprando títulos do governo japonês e outros ativos financeiros lá do país, a fim de tentar reequilibrar sua curva de rendimentos. Recentemente, alguns dados relevantes da economia japonesa não agradaram o mercado e os economistas lá do Oriente e também mundo afora acabam prevendo o fim da prática da taxa de juros negativa. Essa sinalização foi ressaltada porque Kazuo Ueda, presidente do BOJ, acabou observando os dados tanto de inflação quanto salários que vieram acima da expectativa e não deve atender a meta, que é de 2% lá no Oriente. O resultado dessa inflação acima da expectativa lá no Japão se reflete na moeda japonesa, o Yen, que são um dos fatores mais importantes e críticos a ser observado pelo Ueda, e é claro, com uma desvalorização da moeda, o dólar se fortalece muito e a inflação continua cada vez mais galopante para os japoneses. Em uma matéria da Bloomberg Economics,
Abre aspas, o Bank of Japan enfrenta um dilema. Sua postura de política monetária dovish, nesse caso é um pouco mais branda, um pouco mais pé no chão, está pressionando o iene para baixo e aumentando os preços de importação, contribuindo para a inflação causada por preços de custo. No entanto, o Banco Central também vê a necessidade de continuar estimulando a demanda instável para alcançar seu objetivo. O BOJ está agora se inclinando mais firmemente contra o aumento dos rendimentos do título do governo japonês para defender sua estrutura e deixando o governo cuidar do iene, com intervenção se necessário. O resultado pode ser mercados mais agitados, com intervenção se necessário. Fecha aspas. O resultado ele pode ser mercados mais agitados e voláteis, e deve acontecer de fato. Que o Japão é uma das economias mais importantes do planeta, acho que tu já deve saber, né? Até porque eles são o terceiro maior PIB do mundo, já ultrapassando a casa de 4 trilhões de dólares anualmente, além de ser um país exportador de tecnologia de ponta e também uma referência no setor automobilístico. Mas já pensou como é que todo mundo se beneficia de um país no canto do planeta e sua taxa de juros baixíssima? Tem 2 pontos principais que levam isso a acontecer. O primeiro é o carry trade. O carry trade é uma aplicação financeira em que basicamente a gente pega empréstimo em um país com juros baixíssimos, nesse caso óbvio, né, é o Japão, e investe em um país onde a taxa de juros está um pouco mais elevada. Para, claro, com segurança, no caso do Tesouro Selic aqui no país, a gente conseguir pegar um empréstimo a, por exemplo, 2% no Japão, o que o japonês faz nos últimos 7 anos, e investe no Tesouro Selic, que hoje está na casa de 12,25. O nome disso é spread. Todo esse percentual de diferença, que nesse exemplo que eu dei é de 10%, é o quanto o investidor ganha de dinheiro no país que ele está investindo, traz de volta para o iene, que seria a moeda japonesa, e paga o empréstimo. Esse, de fato, é o carry trade. Tu acha que nós brasileiros conseguimos fazer isso, por acaso? Olha, se a gente for pegar um empréstimo aqui no Brasil e investir na Argentina, que a taxa de juros está acima de 100%, talvez. Só que eu não botaria meu dinheiro lá. O segundo ponto tem a ver com os investimentos internos que os japoneses podem fazer na própria economia. Vou citar aqui um exemplo. O índice da bolsa japonesa, Nikkei 225, ele não se recuperou ainda do último pico que ele teve, que foi em 1989. Então nós estamos falando praticamente de 33 anos em que a bolsa japonesa chegou no patamar histórico. De lá para cá, é só queda. Já imaginou o Ibovespa acontecer isso? Como é que tu ia estar? Como é que tu ia ver a perspectiva do país? E isso faz com que os investidores japoneses busquem outras alternativas de países para que eles possam investir o seu capital e buscar alguns retornos fora da média. Alguns desses destinos são de fato os Estados Unidos e o Brasil. Além disso, o Japão encara uma inversão na pirâmide etária, o que vem acontecendo no Brasil também, mas de maneira um pouquinho mais devagar. Isso é decorrente de uma população que está envelhecendo e está literalmente saindo de um período economicamente ativo, que eles vão de fato agregar para a economia do país. Isso torna o cenário interno bastante favorável e, sinceramente, quais alternativas os japoneses têm? Bota a grana fora do Japão. O que mais? Então, juntando os 2 fatores, que são carry trade e um cenário não tão favorável da economia japonesa, também agregando o fator de que é uma economia extremamente poderosa e com caixa e é uma taxa de juros extremamente baixa, o que facilita pegar empréstimos, o que é racional que os japoneses façam? Que eles investam em economias com uma taxa de juros mais elevada e ganhem dinheiro com isso. O carry trade que eu acabei de mencionar. Para citar alguns exemplos, para ficar um pouco mais claro, o Japão é o 5º país estrangeiro que mais investe no Brasil. Isso aqui segundo dados de 2016, tá? Mas sinceramente não mudou tanto de lá para cá. E se a gente vai para os Estados Unidos, que de maneira incontestável é a maior economia do mundo e vai ser assim por um tempo, o Japão é o país que mais financia o Tesouro americano, o Treasury americano, com 1,1 trilhão de dólares. Isso sem contar outros investimentos, sem ser em Treasury, né, o Tesouro americano, da dívida pública, que os japoneses fazem lá na terra do Chusan, como investir no mercado imobiliário ou até investir em empresas e ter empresas por lá. Esse dado frente aos Estados Unidos e da dívida americana, tu pode ver nesse gráfico que eu vou botar agora aqui, para ter uma comparação dos maiores financiadores da dívida americana, em que a gente tem o Japão, ali à direita, com 1,1 trilhão de dólares de financiamento. Em segundo lugar, a China, que a expectativa fosse que fosse o primeiro lugar, né? Mas é o segundo lugar, na casa de 867 bilhões. Aí depois a gente tem o Reino Unido, a gente tem a Bélgica e alguns outros países. No entanto, com tudo que eu trouxe agora e com vários economistas prevendo que as taxas de juros no Japão devam, de fato, voltar a um território positivo, como é que um país que fica literalmente do outro lado do planeta pode afetar a economia mundial? O problema é que, com a taxa de juros no Japão subindo, o carry trade ele deixa de ser tão atrativo. Uma taxa de juros que estava abaixo de 0 e com um empréstimo de 2, agora vai ter um empréstimo de 4, de 5. Talvez com o empréstimo sendo pego a 4% não seja tão atrativo investir na dívida americana, que está pagando entre 5,25 e 5,5, que é a taxa de juros lá hoje. Então, é literalmente esse o risco que a economia mundial pode acabar tendo com uma retirada do capital japonês de volta para
para a Terra do Sol Nascente. Como eu acabei de mencionar, e se fizer sentido para ti, volta para o gráfico que eu tinha falado antes, vê por 5 segundos, observa os números e volta para mim. A dívida americana financiada pelos japoneses é de 1,1 trilhão de dólares. Se o carry trade não está mais atrativo, será que faz sentido eles manterem o dinheiro no Treasury americano? A famosa Selic gringa? Eu acho que não. Eu não faria isso se eu fosse japonês ou se eu estivesse nessa condição como brasileiro. Então nós estamos falando de um desafio do Federal Reserve, do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central lá nos Estados Unidos, de caso tenha uma retirada dessa dívida dos japoneses de volta para o Japão, por causa do carry trade não estar mais atrativo, eles vão ter que achar uma outra maneira de se financiar. Como é que eles fazem isso? Eles vão ter que subir a taxa de juros de novo. A taxa de juros que hoje a gente está, entre aspas, reclamando que está entre 5,25 e 5,5, tu já pensou a taxa de juros americana tá pareada com a do Brasil? Olha, pode acontecer. Eu não quero fazer tempestade em copo d'água aqui, mas é uma situação que pode ir para uma situação um pouco mais delicada. Mas, Tchê, vamos lá, fica tranquilo que é pouquíssimo provável que a taxa de juros do Japão suba de maneira bastante acentuada, similar à que aconteceu no Brasil aqui, em que estava em 2 e foi para 13,75. Isso não deve acontecer, porque a dívida PIB do Japão, ela só é a maior do planeta. 266% da dívida é correspondente ao PIB que eles geram anualmente. Cara, se eles aumentarem a taxa de juros de maneira muito acentuada, ou até pouco, naturalmente a dívida deles vai aumentar. O país não sobrevive. Vai ser extremamente difícil. E isso traria um grande peso para a economia japonesa. Além disso, falando dos treasuries, dos investimentos em dívida americana, também é improvável que eles façam o resgate desse título de tesouro e tragam para a economia japonesa. Por quê? A famosa marcação ao mercado. Se não está familiarizado com o termo ainda, chama o teu assessor, me chama no Instagram, chama o pessoal da Avel, a gente explica o que é isso, tá? Mas a marcação ao mercado basicamente é o quê? Os japoneses não compraram o tesouro americano hoje, com a taxa de juros em 5,5. Eles compraram quando estava em 2, quando estava em 1, quando estava em 3. Então, se eles compraram quando estava em 3, 2 em 1, que foi o exemplo que eu dei, e vendem a 5, eles estão sendo com deságio. Então, eles botaram 1 trilhão de dólares e eles saem com 800 bi. Por questão de exemplo, é claro, né? Então, para eles também não faz sentido. Só faria sentido retirar essa dívida para não perder grana quando tiver uma queda na taxa de juros. Então, eles estão meio que presos nessa posição em Treasury, mas ao mesmo tempo eles estão com uma dificuldade em aumentar a taxa de juros porque a dívida PIB, ela é ridiculamente alta. Outro ponto é que se tudo isso começou agora, que é improvável de acontecer de maneira muito rápida, vier a acontecer, o iene, que é a moeda japonesa, vai ter uma grande apreciação frente ao dólar, o que acaba sendo bastante prejudicial para as empresas japonesas. Por ser uma população que não tem incentivos para consumir tanto, já que, repetindo de novo, o juros está negativo, as empresas elas acabam fazendo muito consumo externo, elas acabam exportando muito e recebendo em dólar. Se o dólar desvaloriza, as empresas acabam não tendo muito incentivo em fazer essa exportação. Isso acabaria afetando o faturamento dessas empresas, mas também acabaria fazendo com que o custo da mão de obra interna fosse mais caro em relação à receita, que estaria caindo. Resumindo, isso faria com que as empresas japonesas de fato desvalorizassem, principalmente na bolsa japonesa, Nikkei 225, só que aí tem um ponto extremamente importante. O maior investidor na bolsa japonesa, quem que é mesmo? É o BOJ, é o Bank of Japan. Então, tu tá percebendo que tá tudo entrelaçado, né? Isso, de fato, também ia acabar trazendo uma queda generalizada para os balanços do próprio Banco Central japonês. Pelo que a gente pode concluir, o BOJ, o Japão, estão numa situação que não é tão confortável assim. A gente acha que é só o Brasil que está passando um momento um pouco mais complicado, mas lá fora a situação também não é confortável. A gente vai continuar aqui no Brasil, aqui do outro lado do Pacífico, acompanhando a situação lá do Oriente, acompanhar os dados e ver como é que eles vão acabar resolvendo a situação e ver se vai ter de fato alguma maneira da gente se blindar de qualquer consequência que pode acontecer lá no Japão. Tchê, eu levo tudo bem e esse foi mais um Avelcast. Um abraço.